Nós temos um microfone que vai circular. Todas as perguntas são bem-vindas. Se não forem difíceis. É. Já quer? Cadê? Você, por favor, se levanta e fala seu nome, porque está gravado, então... Não, é só falar pra gente mesmo. É só falar. Meu nome é Gabriel Moraes e eu queria pedir uma breve explicação sobre Honduras. Honduras? O golpe de Estado. Sim. E também sobre, a relação com o Brasil, por causa que abrigou o presidente, que eu esqueci o nome. Bom, eu vou dar minha opinião direta sobre o assunto. Eu acho que lá estão todos, houve erro de todos os lados. Quer dizer, na verdade, você tem em Honduras eleições que já estavam marcadas, que deveriam realizar-se agora em novembro, e o presidente, então, no poder, Zelaya, contrariamente ao texto da Constituição, ele convocou um voto plebiscitário para saber se podia haver extensão de possibilidade de uma nova eleição. A Constituição de Honduras não permite isso. Então ele saiu da Constituição. O primeiro golpe foi dele. O segundo foi dos que reagiram. Porque como ele deu... Então a Corte Suprema de Honduras destituiu e mandou prendê-lo. O Congresso também o destituiu. É como se fosse um impeachment. Em Honduras não tem a figura do impeachment. No Brasil tem. O presidente Collor sofreu impeachment. Ninguém disse que era um golpe. Porque foi o Congresso que fez o impeachment. Não, em Honduras não existe impeachment como tal. Não é o Congresso. Mas a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal de Honduras, disse que ele não podia fazer aquilo e que ele não tinha mais legitimidade. Só que depois de dizer isso, pegaram o presidente em casa de pijama e tudo e mandaram para o exterior. E a Constituição diz que não pode expulsar nenhum cidadão de lá. Então os dois lados arranharam a Constituição. Então é difícil dizer quem é que é golpista. Foi tudo é um pouco suspeito. Independentemente de saber se o Zelaya é bom ou mal, eu não sei, eu não estou julgando, estou dizendo formalmente, os dois lados feriram a Constituição. Houve uma reação internacional favorável ao Zelaya. Também é difícil entender por quê, porque você olhando o que aconteceu, a Corte Suprema disse que ele não era mais presidente. E o Congresso também disse que não queria que ele fosse. Então é difícil saber realmente porque, mas houve essa reação. O que o Brasil fez? Não foi o Brasil. Quer dizer, o Brasil, todos os países, inclusive o Brasil, disseram que aquilo era um golpe, que não podiam apoiar. Tá bem. E ele foi para a embaixada. Agora, quando você vai para a embaixada, aí complica muito, porque ou você vai lá e pede asilo, e o Brasil tem a tradição de dar asilo, mas só que quem está asilado tem que respeitar regras internacionais, portanto não entra mais na política local, ou fica refugiado. Ele não pediu asilo, ele está refugiado na Embaixada do Brasil. Criou uma situação difícil, porque ele está fazendo política de dentro da embaixada. Criou uma situação muito difícil. E o Brasil perdeu a capacidade de ser mediador. O Brasil sempre foi um país que, nessas situações, procura fazer uma negociação. Por exemplo, tinha uma briga entre o Equador e o Peru no meu tempo. Se mataram de 30, 40 anos por causa de um pedaço de terra na Amazônia. Nós levamos anos, mas fizemos uma negociação. E o Brasil teve um papel importante para fazer a intermediação, fazer o acordo entre eles e tal. Agora não podemos fazer acordo, porque dá a sensação aos hondurenhos que o Brasil tomou lado, mesmo que formalmente não tivesse tomado. Então, eu acho que nós fomos postos numa situação muito difícil. O que seria possível fazer diante disso? Não sei, talvez ir ao Zelaya, olha, você quer ficar aqui, fica, mas você pede asilo. Aí eu te dou asilo. Mas se usar a embaixada para fazer política, não estando na condição de asilado, é complicado. Ele ocupou a embaixada do Brasil. E nós estamos sem posição para sair de lá. E você viu, a OEA mandou missões lá, e não é fácil, porque o país está dividido. Eu sempre tive essa convicção de, eu acho que a responsabilidade maior de quem é chefe de uma nação é evitar que a nação se divida. Isso que eu falei sobre a Bolívia, que de repente tem sendo dois países, no caso da Bolívia, um indígena, outro não indígena, né? Ou no caso do Perón,
e mesmo do Getúlio aqui em certo momento, cara ou coroa, isso estrangula o país. O país fica consumido em lutas internas. Ou na Venezuela. Eu acho que não é uma coisa boa a médio prazo para o país. A médio prazo é bom você dar sempre uma margem de negociação e saber que hora é um, hora é outro, uma certa alternância, ninguém tem a verdade absoluta e tal e coisa. Ora, na Honduras está dividido o país. Isso, o país dividido, você não cura com esparadrapo. É um processo longo, é um processo que você vai ter que fazer com que as forças internas se aceitem reciprocamente, tem um custo enorme, e eu acho que o Brasil ficou sem ter condição de atuar no sentido de fazer mais essa mediação. Oi, meu nome é Eduardo e eu queria perguntar para o senhor... Tá. Eu queria perguntar para o senhor que como durante a Guerra Fria, a maioria dos países da América Latina fizeram ditadura justamente para conter o comunismo. Um dos únicos países da América Latina que foi Cuba, que se aliou ao comunismo soviético. Gostaria que o senhor presidente pudesse dar uma maior explicação sobre Cuba no passado e atualmente. Pois não. Bom, você disse, a Cuba começou com uma revolução contra uma ditadura, né, ou pelo menos um regime altamente corrupto que era do Batista. E o Fidel Castro e os seus companheiros lá, na verdade, não apareceram como favoráveis à União Soviética. Não eram. Eles eram favoráveis à liberdade, não sei o quê. Depois, eu creio que por uma série de mal-entendidos, sobretudo dos americanos, Cuba foi ficando numa posição de defensiva. Precisa não esquecer que, por causa da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham uma posição de bastante intolerância. Como o Bush tentou agora voltar com o negócio lá da guerra preventiva no Iraque, não sei o quê, aquilo a posição americana era muito assim. Então Cuba foi ficando, eu costumo dizer, o líder mais audacioso que a América Latina já teve não foi Fidel Castro, é o Chávez. Porque o Chávez provoca, ele não é provocado. Os americanos não estão fazendo nada com ele que vai lá e provoca. Cuba não foi assim, os americanos provocaram Cuba. Cuba se defendeu. Né? E como é que ela vai se defender? Chegou um momento... ela foi ficando sem espaço, ela se defendeu com o outro lado, como tinha dois lados, a União Soviética. Aí ficou, no começo não era assim, né? O Guevara era um pouco mais, o Fidel não tinha nem ideia dessas coisas, só ler as biografias deles você vai vendo. Vai chegando um momento que na situação de interesse acabou Cuba sendo mantida pela União Soviética, né? E até certo ponto envolvida na Guerra Fria, quando puseram mísseis lá em Cuba, que foi o momento mais dramático, né? Quer dizer, ali podia ter desaparecido Cuba. Tem um filme que vale a pena ver, chama-se, como é que é? Dust in War, Fog in the War, Dust in the War, que é o do McNamara, que era um importante americano, que foi secretário de Estado, e que esteve envolvido na questão de Cuba, e tem lá depoimentos dele, tem do Fidel Castro também. É muito interessante, porque eles quase foram à guerra, e quase que ali é uma catástrofe, porque Cuba estava realmente armada de mísseis. E os americanos quase entram na história de bombardear, e seria o fim de todos nós, seria sido uma tragédia, né? Bom, então Cuba ficou assim, e ficou sem alternativa, ela ficou muito dependente da União Soviética, tudo, né? Toda a produção vinha da União Soviética, Cuba não conseguiu criar uma base própria e ficou isolada no mundo. Bom, hoje, eu tenho a impressão que Cuba ficou uma coisa, teve um grande avanço, como todo mundo sabe, em saúde, educação, mas não teve no resto. E continua assim, quer dizer, continua uma sociedade de escassez, né? Você pode até achar que eu acho um país simpático, eu conheço Cuba, e um país simpático e tal, e coisa, um povo muito parecido conosco em vários sentidos, e agora não tem nada, não tem condição de uma prosperidade econômica, em parte porque os americanos bloquearam muito. Agora esse bloqueio está diminuindo um pouco, né? E como a União Soviética desapareceu do mundo, e praticamente não só a União Soviética, a China mudou passa a ter uma economia chamada socialista de mercado, que é uma coisa complicada, que é mais capitalista que socialista. Sobrou Cuba e Coreia do Norte. Não é modelo. Quer dizer, Cuba não tem onde é que Cuba vai se manter, a não ser como símbolo do que ela foi, de um país pequeno que resistiu ao gigante, né? E que manteve para a sua população um nível de vida muito modesto, mas mais igualitário. E nesse aspecto mesmo não existe em Cuba, quanto eu saiba, o
como havia na União Soviética, uma nomenclatura, quer dizer, uma classe dirigente, uma casta dirigente que se apropriava de tudo. Não dá a sensação de ser assim, lá em Cuba, né? Não existe uma casta cubana que vive às expensas do povo cubano. Eles mantêm uma certa, enfim, coerência com... Você pode discutir os ideais dele, mas eles mantêm uma certa coerência com os ideais dele. Um tanto anacrônico hoje, porque vai ter que fazer um processo de abertura econômica. Isso não depende só deles, depende de que os outros também deixam. O Brasil deixa sempre. Nós sempre tivemos relações, sempre não, mas faz muito tempo que nós temos uma relação boa com Cuba, econômica e relações em geral. E também de uma questão política, vai ter que ter um pouco... Como é que pode ser com essa questão no mundo de hoje, disso aqui, sem liberdade, para ter desenvolvimento científico, tecnológico, sem tecnologia, sobretudo sem acesso à informação, e as tecnologias da informação, não tem progresso. Quer dizer, a internet é uma coisa... Hoje, quem é que pode viver sem internet? Até sem Twitter. E lá não pode. Né? Quer dizer, isso não, até quando isso vai funcionar? E isso limita o próprio desenvolvimento do país. Na União Soviética, em grande parte, ela ruiu em função da impossibilidade, por causa do regime soviético bloqueado, de generalizar as tecnologias de informação. Lá na União Soviética, eles tinham medo de fax, porque o fax já podia ser um perigo. Imagina a internet ou o Twitter. Se quiserem saber o grau de coisa assim, bizarra que havia, eu estive lá uma vez, não me lembro mais quando, já acho que no fim dos anos 80, não era a época do auge, já estava era Gorbachev, mas ainda era comunismo. E eu fui a uma reunião lá, um seminário que houve lá, e chamam Dacha, uma casa de campo, do primeiro-ministro da União Soviética, uns 60 quilômetros de Moscou. Chega-se lá, não tem comunicação. Então, as pessoas que estavam lá eram pessoas importantes da Europa e não podiam ficar sem comunicação. Foi preciso chamar o exército para fazer uma linha especial. E eu nunca consegui falar com a embaixada do Brasil, de lá. Não funcionava o telefone. Nesse encontro que nós tivemos lá, tinha um senhor que era presidente de um banco, do Banco Central lá da União Soviética, e disse: olha, aqui é assim, eu tenho uma agência na Crimeia, e quando eu vou receber os papéis de transação bancária, 30 dias depois, porque eles vêm de caminhão. Então, como é que pode? Isso no final dos anos 80. Né? Embora a União Soviética tivesse sido capaz de mandar o homem à Lua, de fazer o Sputnik, de ter bomba atômica, porque concentrou na questão militar o desenvolvimento científico e tecnológico e não generalizou para a sociedade. A grande mudança do mundo contemporâneo é que tudo se generaliza muito rapidamente. Esses gadgets todos de comunicação, logo passam para a sociedade. E isso cria uma possibilidade de criatividade muito grande. Então, esse é o problema que as pessoas têm que prestar um pouco de atenção. Por que eu insisto tanto? O país tem liberdade, não tem liberdade? Porque sem liberdade acaba matando a economia também. Né? Fica tudo sufocado, porque sufoca o desenvolvimento tecnológico, científico. Né? Eu não sei como é que a China vai se haver com esse problema. A China é muito mais complicado do que tudo isso. Eu não quero nem me aventurar a falar sobre a China, porque precisa conhecer muito mais do que eu conheço a respeito da China. Mas vai ter algum problema no futuro na China também. Embora os chineses sejam muito mais hábeis em abrir espaços, né? Você não tem na China, não tem a sensação de sufoco. Não tem. Eu tenho ido à China, não tem. Né? Claro que eu não sei chinês, então não adianta, você vai lá, não perde a maior parte das coisas. Tem que ser alguém o julgamento tem que vir de lá para poder saber. Mas a China vai ter também que resolver essas questões de generalizar um pouco a informação e permitir que exista uma multiplicidade de opiniões, que o mundo contemporâneo depende muito disso. Pode dar certo no outro sentido. Você pode fechar e você tem uma vitória, como teve a União Soviética. Fecha e faz o Sputnik, fecha e faz a bomba atômica, pode até ganhar a guerra. Ou como no mundo islâmico, você pode ser o Irã tem progresso, mas fecha muita coisa também. Né? Enfim, é isso. Quem mais? Meninas, cadê as meninas aqui? Estão tímidas, tem muito homem na sala. Manda embora todos, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Cauê. Bem, eu queria saber, senhor presidente, qual a importância para o Brasil e do Brasil estar inserido na nova ordem mundial, pautada no modelo neoliberal e no contexto globalizado? Bom, vamos lá. A globalização é um processo que deriva
de modificações profundas no modo de produção e, portanto, nas relações sociais. Isso é Marx, viu? Mudou o modo de produção, mudou a relação de produção, mudou as relações sociais. Bom, isso aconteceu. Quer dizer, não adianta, a globalização não é uma escolha, é um modo de organizar a produção que teve consequências nas relações sociais e que tem como base precisamente o desenvolvimento das teorias de informação, da informática, que permitiu que você produzisse no mundo todo, o controle pode ser em qualquer lugar, permitiu que você não precisasse de grandes estruturas globalizadas, pode se fragmentar, né? Bom, então isso não é ideológico, isso é assim. E vai ser assim porque está a partir da transformação. Agora, neoliberal é um conceito ideológico. O que quer dizer neoliberal? Bom, liberal dá para entender o que quer dizer. Em política, liberal quer dizer que é a favor da liberdade. O liberalismo foi a condição da democracia. Não é isso? E os autores socialistas clássicos, como Marx, diziam que o socialismo era herdeiro do liberalismo. Bom, portanto, o liberalismo tem um lado político positivo, que significa liberdade. Outra coisa é a transposição disso para o plano econômico, quando pode ter uma outra leitura, que é o mercado por si só resolve as coisas. Deixa tudo livre que o mercado resolve. Bem, isso pode ser também teoria liberal econômica. Não necessariamente quem é politicamente liberal tem que ser economicamente liberal. E geralmente os que são liberais economicamente não são liberais politicamente. São muito favoráveis a uma direita ditatorial e mantendo o mercado, né? Bom, o que se veio a chamar de neoliberal foi a partir da Margaret Thatcher no governo, que foi uma reação, não só na Inglaterra, mas a partir dela e nos Estados Unidos também, como chama o presidente Reagan, no sentido de que, olha, o Estado está custando muito, porque na Europa a social-democracia prevaleceu, e para fazer previdência social, saúde para todos e tal, pagava imposto, né? E criava uma burocracia. Bom, chegou um ponto que essa burocracia está impedindo a acumulação de recursos para poder investimento e, portanto, vai paralisar a economia. Estou simplificando, mas isso é que era a posição de dizer. Então nós temos que diminuir o Estado para deixar o mercado mais livre. Bom, isso é o liberalismo, o que se chamou de neoliberalismo. No fundo é o liberalismo mesmo, aplicado aos tempos contemporâneos. Funcionou em muito poucos lugares, em muito poucos momentos da história. Porque, na verdade, o Estado, é impossível você imaginar no mundo de hoje um mercado regulando tudo, porque ele não tem capacidade para isso, né? O Estado tem que, eu acabei de dizer, tem que dar educação e saúde, tem que ser pública, então tem que ter Estado. E mesmo na parte econômica tem que ter regulamentação. A questão é o grau de regulamentação. Você vai regulamentar tudo, então você vai planejar e centralizar, não deu certo dos países do tipo da cortina de ferro. Fracassaram, porque, pela razão, eu disse aqui, não conseguiram absorver, né? Bom, ou você vai, pelo oposto, liberalizar tudo. Quando liberaliza tudo, tampouco dá muito certo. Nos Estados Unidos agora, essa crise, a última que nós tivemos, foi em parte porque houve uma liberalização de muita coisa. Foi além do limite. Quer dizer, o Banco Central deixou de controlar, permitiu que houvesse especulação com coisas técnicas, com derivativos, não sei o quê. Bom, então isso essa teoria neoliberal funcionou muito pouco, em muito poucos lugares, e dificilmente pode ser generalizada para o mundo. Aqui no Brasil nunca funcionou, porque nós sempre tivemos um Estado grande e crescente. O gasto público no Brasil cresce muito, e sempre cresceu. Não houve nenhum momento, que eu me lembre, desde sempre, na verdade, em que o Estado não tenha tido um papel muito importante. O nosso problema aqui é o outro, é evitar que ele tome conta de tudo. Não é tanto o neoliberalismo, mas é o estatismo agigantado. Tem que haver um certo equilíbrio. A social-democracia europeia, no fundo, é um certo equilíbrio disso. Quer dizer, você tem que ter governo, tem que ter Estado e você tem que ter mercado. O mercado é bom para fazer investimento e tal, mas o mercado não resolve a distribuição de renda. O mercado concentra a renda. Então tem que ter Estado para contrapor essa tendência do mercado natural de concentrar para desconcentrar. Tem que haver uma espécie de dialética entre os dois. Boa tarde, eu sou Natália Laguna e eu gostaria de um comentário quanto à crise financeira atual e a posição, de certa forma, privilegiada do Brasil em relação aos demais países da América Latina. Bom, a crise financeira atual, ela teve
toda crise tem muita coisa semelhante, né? E ela é como se fosse um castelo de cartas, que a primeira carta cai e todas caem. Ou seja, você vai numa euforia, todo mundo acha que as coisas vão melhorar, os bancos emprestam dinheiro, você acha que os valores das coisas vão subir sempre, compensa você te pegar dinheiro emprestado no banco para comprar uma casa, porque amanhã depois você vende a sua casa por mais valor, aí você compra outra casa, e vai indo, aí os bancos estão ganhando dinheiro, e num dado momento eles acham, bom, vamos facilitar o crédito, porque tudo vai bem. Facilita o crédito, até que alguém começa a não poder pagar, e quando começa a não poder pagar, aí começa todo mundo a ficar com medo e deixa de pagar, e lá vai tudo por água abaixo. A primeira crise que se estudou foi uma crise na Holanda, no século XVII, era com tulipas. Era exatamente igual ao que aconteceu agora com essas crises de hipotecas nos Estados Unidos. Começaram a plantar tulipa e todo mundo dizia, essa tulipa vale 1.000 florins. Não, essa minha é melhor, é uma tulipa de melhor qualidade, vale 1.500 florins. Aí não, eu não vou vender tulipa, eu vou comprar tulipa que vai ser feito o ano que vem, porque o clima vai ser melhor, então eu vou te dar um papel, um papelzinho qualquer, um documento, que diz que o ano que vem eu vou te pagar essa tulipa mais do que ela vale hoje. No mercado a futuro, como se diz hoje. Eu vou comprar tulipa no futuro. E pego esse mercado, bom, eu tenho esse papel na mão, mas eu quero antecipar o dinheiro, eu vou lá, eu vendo em Londres, em vez de ir na Holanda, o meu papel, que está escrito que ele vale 500, eu vendo por 490. E eu realizo já, e o outro fica com 500 na mão. Até que alguém não paga, ou alguém não paga, e aí vai tudo por água abaixo. É a mesma coisa. Foi o que aconteceu agora de novo com a crise financeira, no caso especificamente com o setor imobiliário nos Estados Unidos, com um acrescentamento, que é o seguinte: você vai comprar uma casa e você faz uma hipoteca. Bem, isso é normal. E lá nos Estados Unidos eles começaram a fazer muitas hipotecas. Ao invés dos bancos emprestarem o dinheiro, eles criaram empresinhas que faziam esses empréstimos, que eram dos bancos, mas faziam de conta que não eram. Aí os bancos pegavam esses papéis, as hipotecas, e para reduzir o risco de que alguém não pagasse, aquele que emprestou o dinheiro ficar sem receber, eles partiam aquela hipoteca em vários outros papeizinhos e juntavam essas pequenas hipotecas com títulos de uma empresa saudável, com bônus, com títulos do governo dos Estados Unidos, e faziam o que eles chamavam um veículo especial, estruturado, e vendiam no mundo todo. Então, quando começaram a não pagar um pedacinho daquele papel, que era hipoteca, contaminou tudo. Apodreceram todos os títulos, porque não vai pagar não só esse pedacinho, não. Então o papel que eu comprei por 100, achando que ia valer 110, vai valer 80. Eu vou vender. E vendo por 70. E vende tudo. Então isso foi no mundo todo, arrasou o mundo todo. Aí os governos chegaram, os bancos centrais, se chama assim, e salvaram o sistema. O que é isso? O governo americano, basicamente, o inglês, depois os outros, e o nosso também, pegaram dinheiro que tinham e que não tinham e deram aos bancos para poder salvar a situação. Agora os bancos estão tendo lucro. Lucro, modo de dizer. Essa é modo de dizer. Então, esse dinheirão que foi posto lá, e o governo está endividadíssimo lá nos Estados Unidos. E o dólar está valendo menos, porque o governo está endividado. E não se vê isso. Essa foi a crise. Essa crise não foi no Brasil, foi lá. Foi no mercado financeiro de lá. Como é que ela nos afeta? Ela nos afeta de duas maneiras diretas. Uma, reduz a nossa possibilidade de exportação. Porque eles entram em crise lá, não vão comprar muito. Segundo, num primeiro momento, quando deu sufoco nos mercados, param as linhas de crédito. Quando para as linhas de crédito, você fica sem dinheiro para girar o que você tem aqui no Brasil. E muitos bancos brasileiros tomam crédito lá fora para emprestar aqui dentro. Então, os primeiros meses é uma confusão danada. Mas não foi aqui a crise. Segundo lugar, nós aqui tínhamos um sistema financeiro que respeitava as regras, as instituições. Aqui o Banco Central, desde o meu tempo, e com a oposição na época do PT, nós fizemos o PROER, que foi uma coisa para sanear os bancos, e o Banco Central passou a controlar os bancos. Eles não podiam emprestar além de 12 vezes o seu capital. Isso é uma regra que é universal, mas os americanos emprestavam 40, 50 vezes. Ora, um banco que faz empréstimo 40, 50 vezes o seu capital, quando começa a ter perdas, ele não tem capital para pagar. Então ele vai à falência. Os nossos não.
Os nossos não estavam super, como é que eu vou dizer, endividados, quer dizer, não tinham super emprestados, não endividados, porque eles não podiam. Tinha uma regra, tinha que ser no máximo 12 vezes o capital. Então o Brasil tem um sistema financeiro, essa foi a base disso, é um sistema financeiro sólido. E depois aqui se fez, como se fez no mundo todo, política anticíclica. Por quê? Porque com a crise de 29, que foi uma grande crise, os bancos centrais, ao invés de fazer o que foi feito agora, que é soltar dinheiro, eles seguraram o dinheiro. Aí quebra tudo. Aqui soltaram o dinheiro. O problema nosso agora aqui é outro. O governo está soltando dinheiro demais para gastos correntes. Para aumento de salário, ou coisa desse tipo assim. Enquanto que a política anticíclica mais correta é soltar dinheiro demais para investir, fazer infraestrutura, não sei o quê. Mas na hora do sufoco resolve. Nós podemos ter problema mais adiante. Mas agora resolve. Então o Brasil, e outra coisa, a China se recuperou. E como nós exportamos para a China, o Brasil, a Austrália, esses países, a Índia, se saíram bem. Sair bem quer dizer o seguinte: nós crescemos 5, vamos crescer 0. Perdemos bastante. Né? A perda foi muito grande. É que nós aqui somos patriotas, falamos sempre ganhamos. Não, a perda foi imensa, foi menor que a dos outros. Né? E acho que tem boas condições para continuar sendo assim. Perguntas difíceis aqui, Deus me livre, daqui a pouco eu vou fazer curso de economia para responder. Boa tarde, presidente. Meu nome é Jonas França e eu gostaria de saber se você acha que vai ter alguma chance de um conflito armado na América do Sul entre Venezuela, Colômbia e Equador, que sempre estão trocando farpas, e agora com a notícia da instalação da base americana na Colômbia, eu gostaria de saber mais da relação entre esses países. Bom, é muito difícil prever essas questões, né? A base da Colômbia, aí eu acho que não é uma base, digamos, que permita a Colômbia avançar militarmente, tem controles. Então, houve um pouco de exagero. Eles sempre tiveram base lá, e tinham base no Equador e na Bolívia. Né? Não creio que seja por aí, nem creio que os americanos, nessa altura, querem criar mais um conflito. Eles mal conseguem resolver o que tem lá, estão apanhando no Afeganistão. Duvido que haja uma política com Obama. Não creio que venha daí. E você pode dizer, será que o Chaves vai estar se equipando para isso? Eu não acho que... O exército colombiano, aparentemente, tem mais capacidade bélica do que o exército venezuelano. Pode ser que os venezuelanos queiram reequilibrar, sei lá o quê. A Venezuela tem uma pendência efetiva, territorial, mas não é com a Colômbia, é com a Guiana. A Venezuela não aceita o limite com a Guiana. Guiana inglesa. Bom, mas será que vai fazer guerra? Eu, francamente, acho difícil que se vá para uma situação de conflito militar. Eu acho que isso ficou um tanto fora de escopo. Pode ser mais usado para fim de propaganda, para fim de prestígio. Acho difícil que haja... Nunca é impossível. O Equador e o Peru, como eu disse aqui, lutaram durante anos por uma faixa de terra que não tinha muito significado. Né? Será que vai chegar a esse ponto? Não acredito que se vá para tal ponto, não. E acho que seria uma perda imensa, se é uma coisa boa nessa nossa região, que permitiu, de alguma maneira, a evolução democrática, e bem ou mal, ir melhorando a situação social, se integrar a economia no plano global. O que permitiu tudo isso foi que nós não tivemos tantos conflitos, desse tipo de conflito, que é uma perda de recursos brutal, de energia brutal. E aqui é uma zona de, até por declaração de todos, é isenta de nuclear, né? Nós não temos nada, assinamos tratados de Tlatelolco que renunciamos ao poder nuclear. Eu não acho que seja muito previsível um conflito. Boa tarde, meu nome é Iago Matos. Eu queria falar sobre as Olimpíadas e a Copa de 2014 aqui. Todo mundo sabe aqui que vai ter, e que o Brasil vai gastar bilhões com esses eventos. Aí que eu levanto a pergunta: como o Brasil consegue arranjar bilhões para investir nesses setores e não consegue arranjar dinheiro para investir na educação, na saúde e em outros setores desses estados do país? Bom, precisa ver qual vai ser a fonte desse dinheiro. Em tese,
as Olimpíadas deveriam gerar elas próprios recursos privados para a realização desses eventos, tanto locais quanto internacionais. A Olimpíada é um grande negócio, né? Como a Copa do Mundo, é um grande negócio. Quer dizer, ela traz investimento. Na prática não é bem assim. Na prática os governos efetivamente acabam gastando. E eu acho que há um lado das Olimpíadas que é um lado de estímulo, quer dizer, o país fica todo mobilizado para ela. E é preciso, a meu ver, tomar cuidado no como é que vai ser colocado esse recurso e vai estimular o quê? E há exemplos. Quer dizer, houve uma Olimpíada em Barcelona. A cidade de Barcelona mudou. E mudou consistentemente em benefício das pessoas que moram em Barcelona, etc, etc. Há outros exemplos. Eu não creio que Atenas, eu não creio que tenha se beneficiado alguma coisa do que aconteceu lá. Não sei o que vai acontecer na África do Sul, se vai se beneficiar. Quer dizer, eu acho que a questão é muito mais de saber que tipo de investimento vai ser feito, com que dinheiro, e quando o dinheiro for público, os investimentos vão ficar beneficiando a população ou não? O que fica? Vai aumentar a metrô? É bom. Vai aumentar, sei lá, melhorar o transporte urbano? É bom. Vai sanear alguma região? É bom. Né? Vai fazer um estádio muito grande? É melhor que seja dinheiro privado, porque depois pode não ser usado. Né? E eu vi na China. O estádio na China é uma coisa extraordinária. Mas ali é uma prova de, digamos, de prestígio, muito mais. O que vai fazer com aquilo depois? Então nós temos que ter um pouco de, como se diz, de mesura, de mensurar o que nós vamos fazer e no que nós vamos fazer. Inclusive a localização, por exemplo, no Rio, tudo bem. Mas em que área? Tem lá uma tendência. Tá, vamos revitalizar a zona do Porto? Pode ser bom. Vai ter algum efeito sobre a zona da favela? Pode ser bom. Mas não depende do que se faça. É um estímulo grande. É muito difícil dizer para um país que vai ser sede da Olimpíada que não queira. Querem, porque vem recurso, porque vai chamar atenção, todo o foco vai virar para cá. Mas o foco vir para cá significa também isso. Todo mundo vai ver, está certo ou está errado, e vai criticar o tempo todo. Tomara a sociedade seja mais ativa para cobrar que pelo menos o dinheiro público seja investido em coisas que resultem, no fundo, quando terminar as Olimpíadas, em alguma coisa para o conjunto da população e não só para o espetáculo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Meu nome é Renan Loschiavo. Eu gostaria de saber o que é provável que aconteça com a economia nacional e da América Latina, devido à crise, o pré-sal, as Olimpíadas, os problemas armados e tudo mais, no futuro próximo. Bom, próximo eu não sei, porque as Olimpíadas vão ser em quando? 16. E o pré-sal também. Os primeiros resultados vão ser lá para 2016. Então não é próximo. Agora, eu acho que são bons estímulos, ambos. As Olimpíadas, pelas razões que eu já disse aqui. E o pré-sal, porque se efetivamente nós fizemos um bom sistema de negociação, de exploração do pré-sal, havendo riqueza do petróleo. E se nós tivermos realmente a energia para fazer o que todo mundo diz que deve ser feito, ou seja, fazer um fundo soberano, isso quer dizer o seguinte: o recurso gerado pelo petróleo, ao invés de ser gasto, ele é colocado lá fora, e você vai gastar a renda desse recurso, e não o dinheiro em si, que vai durar para outras gerações, pode ser muito bom. E por que não gastar logo? Porque se você jogar todo o dólar aqui, nós vamos parar de produzir. Não temos mercado para manufatura, porque o real vai valer tanto que não pode. Então você só pode tirar isso e tem que vir a conta gota o dinheiro, porque senão ele atrapalha. Mas sem dúvida alguma é uma coisa positiva. Agora, o que vai acontecer nos próximos anos? Eu não tenho bola de cristal, ninguém tem. Em primeiro lugar, a economia americana não se recuperou ainda. Não se recuperou. O endividamento das famílias é muito grande, o do governo nem se fala, é um endividamento enorme, o dólar está debilitado, a economia inglesa não se recuperou, a economia espanhola está indo a pique. O que recuperou mesmo? A China e um pouco esses outros que eu mencionei aqui. Na Europa, a Alemanha, mais ou menos. Então, não está claro. Eu acho que muito dificilmente, nos próximos 5 ou 6 anos, nós vamos ter um crescimento do tipo que tivemos até a crise. Que foi de 2003 até a crise, foi o maior crescimento da história.
A economia não cresce, né? A economia mundial, quando ela cresce a 3,5%, é muito. A China pode crescer a 10%, o Brasil pode crescer a 7%, mas o mundo não, é muito menos. Agora, os otimistas dizem que vai haver uma retomada e que o mundo vai crescer a 2,5%. Os pessimistas dizem que vai crescer a 1,5%, nos próximos 10 anos. Então nós não vamos ter anos de abundância na economia global. Podem ser anos bons para certos países. Eu acho que o Brasil pode ser um desses certos países, se souber utilizar bem os recursos, como disse aqui, se souber lidar com o pré-sal de uma maneira inteligente, evitando desatinos, se for capaz de resolver as questões de base, que é educação e infraestrutura, que estão aí pendentes, né? Se nós tomarmos decisões estratégicas, quer dizer, olhando para o futuro, se nós entendemos que a questão do meio ambiente é muito importante e que não dá para desconsiderar, e que o petróleo vai ter problemas por causa do CO2, portanto temos que olhar ao mesmo tempo o desenvolvimento de energias alternativas. Se nós tomarmos decisões estratégicas adequadas, então eu acho que daqui a despeito de que vamos ter no mundo uns 5, 6 anos de crescimento relativamente pequeno, o Brasil pode se consolidar nos próximos 10 anos. Muito bem. A última? Última pergunta. Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu gostaria que você me explicasse melhor esse desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente e uma possível solução para isso. Bom, se eu tivesse a solução, eu seria papa. Mas eu acho o seguinte, ficou claro que efetivamente o chamado efeito estufa, crescimento global, é uma realidade. Acho que só gente muito teimosa que pode imaginar que isso não exista. E também ficou claro, portanto, que nós vamos ter que fazer um grande esforço de diminuir a emissão de CO2. No nosso caso do Brasil, é até relativamente mais fácil, porque nós temos duas grandes forças que são geradoras de gases de estufa, de CO2, de gás carbônico. Um é a queimada de árvore. Ora, é insensato que o país não pare de queimar árvore, não tem nada que justifique queimar árvore, né? E é fácil não é difícil, mas nós não temos que parar a industrialização, é só não queimar a árvore. Nos Estados Unidos tem que mexer na indústria, na Europa tem que mexer, na China nem se fala, porque a indústria é poluidora, aqui não, porque a nossa indústria é mais recente, então ela é muito menos poluidora, já teve cuidados, ela polui, mas menos. A outra fonte de CO2 é a matriz de transporte, né, e de energia. No nosso caso, a nossa energia é hidrelétrica, basicamente, 85% é hídrica, portanto, a poluição tende a ser pequena, e nós temos o etanol, que é um substituto do petróleo, que polui menos. Então, o Brasil pode, com mais facilidade, manter uma matriz energética mais limpa, parar que é o maior crime, de queimar árvore, derrubar e queimar árvore. A terceira é mais difícil. É que o gado emite gás metano. A fisiologia do gado, eles têm um arroto do gado, que isso é gás metano. O gás metano varia nos cálculos de 5 e 20 vezes mais poluidor do que o carbono. E nós temos o maior rebanho do mundo, temos 200 milhões de cabeças de gado. Então vai ter que mexer nisso. Como? Sobretudo o gado, quando é o gado criado extensivamente, você não tem nenhum controle. Quando o gado é criado estabuladamente, não sei o quê, tem já mecanismos de reduzir a emissão de gás metano. Então essas questões vão ter que ser enfrentadas, né, para o Brasil poder avançar. E agora vai ter uma reunião muito importante em dezembro em Copenhague, para ver se os países finalmente chegam a algum entendimento sobre o compromisso de baixar o volume de emissões de CO2. Isso começou em Kyoto, há muito tempo, os americanos se opuseram, lá o Clinton ficou de acordo, mas depois veio o Bush, se opôs, não economizaram nada, né? Os chineses eram contra, os chineses estão mudando de posição, está todo mundo começando a entender que algum entendimento vai ter que haver, para que, se nós quisermos que haja sobrevivência do ser humano na Terra, porque essa questão é grave. Então, não há uma solução, não há uma receita, mas já se sabe o que tem que ser feito, que tipo de compromisso tem que ser feito, para que nós possamos dizer, bom, daqui a 50 anos não vai ter uma tragédia. Já estão falando hoje, se não se fizer nada, até o fim desse século, a temperatura média pode subir 6 graus. Aí é uma tragédia.
Aí realmente os mares vão invadir casa, você vai ter zona de seca, você vai ter tufão para todo lado, vai ser terrível, né? Então, alguma coisa vai ter que ser. É isso que tem que ser feito. Compromisso nessa direção e, no nosso caso, uma política mais firme do Brasil para se comprometer o Brasil também, não é dizer, não, quem poluiu foram eles. É verdade, quem industrializou não fomos nós. Mas nós estamos poluindo agora. A China também não fez no passado. Hoje a China é campeã de poluição. Então a China tem que entrar nisso, o Brasil tem que entrar nisso. Né? E, sobretudo, pela razão que eu disse. A nós nos custa menos, porque não vai afetar a nossa indústria. Vai afetar o quê? Tem que melhorar o modo de criar o gado e parar de queimar árvore e manter uma matriz energética limpa. Eu acho que isso devia ser o objetivo nacional. É isso. Pronto? Tem mais a última. É a segunda sua. Tem um outro? Promete? Tem aqui, é injusto. Você fala no fim. Quem? Boa tarde, meu nome é Lucas Bonassi. Eu queria perguntar em relação ao gás da Bolívia, que teve aquele conflito com o Evo Morales, onde o Lula tomou uma posição de, assim, deixar, né? Panos quentes. Hã? Botar os panos quentes. Sim. Não quis se envolver mais. E como o Brasil consumia mais o gás da Bolívia do que a própria Bolívia, né, na época, uma parcela bem maior, por sinal. Se esse gás da Bolívia, o senhor citou que talvez seja difícil, um problema para a própria Bolívia futuramente, mas ele não é um produto que é fácil de investir, de consumo por ser um combustível, assim. O problema é que o gás da Bolívia vem para o Brasil por gasoduto, né? O gás é mais dificilmente transportável do que o petróleo. Pode. Você tem que liquefazer o gás, engarrafar, levar para outro país, outra vez virar gás. Pode. Mas a Bolívia não tem mar. Também o acesso é mais difícil. A Bolívia tem problemas históricos com o Chile, para exportar o gás pelo Chile. Então, para a Bolívia é mais vantajoso ter um acordo com o Brasil. E para o Brasil também. Porque a Bolívia tem bastante gás, o gás é relativamente acessível e barato, nós já temos o gasoduto, então o bom mesmo seria manter a relação Brasil-Bolívia mais aberta. Seria possível, ou é possível? Eu acho que sim. Eu creio que o Evo Morales, a forma que ele adotou para exigir vantagens, foi sob inspiração bolivariana, digamos. Né? Então, vamos desapropriar. É uma forma um tanto antiquada, porque não resolve. Você cria um mal-estar aqui e não resolve o investimento. Você imagina se alguém vai convencer a Petrobras a investir mais na Bolívia. Difícil. Pode perder outra vez, é difícil. O que eu acho que a Bolívia podia ter feito, e o Brasil poderia, eu não acho que o presidente Lula devesse fazer uma política de agressão à Bolívia. Não pode. Eu não sou contrário aqui. Você, enfim, engole em seco. Né? Mas eu acho que antes do Morales ter tomado essa decisão, podia ter influenciado, tanto mais que o Lula tem relações com o Morales boas. Influenciado no quê? A Bolívia tem razão de querer alguma vantagem. Claro, é um país pobre, ela tem só o gás. O preço que foi feito com a Bolívia, eu fui quem fez o acordo inicial, fizemos o gasoduto e o acordo. O preço era alto para nós. Foi muito difícil convencer os industriais de São Paulo de substituir diesel por gás. Nós queríamos porque o diesel é poluente. E porque o gás é mais eficiente. Bom, mas foi muito difícil, porque era caro na época. Depois ficou relativamente barato, e a Bolívia passou a reclamar o preço. Preço sempre dá para discutir. Então, dava para discutir o preço, acho, sem desapropriação. Segundo, eu acho que a Bolívia devia ter tentado obter com o Brasil o que o Paraguai obteve num dado momento, com a Itaipu, fazer uma petroquímica. Porque eu acho que é justo para a Bolívia, não só ser exportador de matéria-prima, mas de produtos. E como a Bolívia não tem recurso, o Brasil podia financiar a Bolívia para ficar meio a meio. Enfim, uma forma mais criativa. Os paraguaios estão fazendo agora isso. Os paraguaios têm conosco um problema complicado, ou nós temos um problema complicado, que é Itaipu. Itaipu até hoje é a maior empresa hidrelétrica do mundo, continua sendo, que é aquela da Índia, da China, Três Gargantas, ela produz teoricamente mais, mas não produz porque não tem água. Então ela produz metade do que diz que vai produzir. Nós aqui não. Itaipu tem uma produção firme, eu não me lembro exatamente, 12 mil megawatts, é uma coisa muito forte, ou até mais. Bem, e temos um acordo com o Paraguai
Porque o Brasil financiou essa construção. Aquilo é meio a meio, a propriedade é meio a meio. Mas o Paraguai, ele consome 5% dessa metade e os outros 45%, pelo acordo, tem que vender para o Brasil. Bom, o que eles estão querendo? Eles estão querendo certa liberdade para poder vender no mercado livre, no Brasil, uma parte do gás excedente. E algum ajuste de preço, que são os 300 milhões de dólares, algo assim. Bom, 300 milhões de dólares é uma fortuna, mas não para o Estado, não para o Tesouro Brasileiro. Né? Quer dizer, é mais racional. Em vez dos paraguaios, como no começo disseram, vamos romper com o que eles chamam o Estatuto de Itaipu. Quer dizer, vamos quebrar a regra. Depois eles desistiram de quebrar a regra. Em vez de quebrar a regra, vamos negociar. Os bolivianos quebraram a regra. Eu acho que no mundo contemporâneo, quebrar a regra é muito ruim, perde. É muito mais fácil você buscar negociar. E a possibilidade de que um país como o Brasil, afinal, tope uma negociação que seja mais favorável ao mais fraco, é grande. É grande. Nós temos feito isso. Né? E eu não acho errado fazer isso, desde que seja uma coisa suportável. Porque quem vai pagar isso é o brasileiro. Esses 13 milhões de dólares vai sair do bolso de todos nós, não vai sair. Aí do Tesouro. O Tesouro somos nós. Né? Então nós estamos dando presente com o bolso alheio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os brasileiros compreenderiam melhor se você dissesse, olha, a Bolívia é um país importante, nosso vizinho, bom país, pobre, e nós vamos ajustar o preço, ou vamos fazer uma petroquímica. Não fazer o que ele fez, vamos ocupar militarmente a Petrobras. Está errado. Até é contra, eu acho que é equívoco a longo prazo. Né? E a longo prazo tem esse risco mesmo. A Petrobras descobriu o gás aqui, é longe, é na costa, 200 quilômetros, 300 quilômetros, vai chegar. E aí, o que faz com o gás da Bolívia? Fica enterrado lá? Vai vender para quem? O país industrializado é o Brasil. Então a Bolívia podia ter tido uma... Aí eu acho que o nosso governo... É difícil julgar não estando com todas as cartas na mão. Eu não gosto de estar julgando assim no ar. Mas era possível, talvez, que se houvesse uma influência maior para dizer, olha, vamos negociar antes de fazer a ocupação da Petrobras. O que mais? Estou acordando agora? Boa tarde, senhor presidente. Depois encerra. Você encerra. Tá Meu bom? nome é Uirá. Eu queria perguntar para você assim, sobre a restauração da democracia aqui na América Latina, porque eu acho que ela tem algumas contradições. Por exemplo, a gente tem recentemente a questão da greve na USP, que foi fortemente reprimida pela polícia militar do governo José Serra. Nós temos recentemente também a greve dos bancários que houve ali no Sul, no governo Ieda Cruzes, que também foram fortemente reprimidas. No governo do PT, no Pará, a greve dos professores também foi fortemente reprimida. Em outros países da América Latina, por exemplo, na própria Venezuela, os petroleiros fizeram greves e foram fortemente reprimidos. Aqui no Brasil, nós também tivemos uma greve de petroleiros que foi fortemente reprimida no seu governo também. Eu gostaria de saber se há uma tendência que você enxergue de essas contradições dessa restauração democrática serem solucionadas. Bom, em primeiro lugar, eu não conheço nenhuma democracia onde não haja greve e quando a greve passa os limites não seja reprimida. Não existe isso. Por que, por exemplo, no meu governo a Petrobras? Porque parava o abastecimento. A greve de petróleo é um bem essencial. Quando você para de produzir, você para o país. Você não pode deixar o país parar. Nenhum governo vai deixar. Qualquer que seja o regime. Porque você está indo muito além do seu direito de protestar por querer salário. Ou por querer alguma coisa política. Bom, a mesma coisa, eu não sei especificamente na USP, não é a polícia do governo tal. Qualquer governo. Você mesmo disse aí, todos que tem limite. Quer dizer, qual é o limite do aceitável? Né? A greve é um direito, mas ela tem regras também. Né? Sobretudo quando há a greve em áreas estratégicas. Em certos países, funcionário público, por exemplo, não pode fazer greve. Em outros pode, depende da regra. Em certas áreas, você não pode. No hospital, como é que faz? Para. Não pode. Metrô, para indefinidamente? Não pode. Isso tem regra. Outra coisa é reprimir no sentido efetivo. Quer dizer, botar na cadeia. Ninguém foi para a cadeia. Ninguém foi para a cadeia, não tem ninguém perseguido, ninguém condenado. Nada disso. Simplesmente. Então, não creio que isso tenha lesado a democracia. Em certas circunstâncias, a repressão pode tomar aspectos que são inaceitáveis. Se você realmente começar a ferir pessoas,
ou a botar na cadeia, ou a perder o emprego sem uma outra razão. Aí fere a democracia. Mas fora disso é um jogo que tem que ter limites, senão você não tem a sociedade organizada, não vai sobreviver. E muitas vezes a greve é função de pequenos grupos que se organizam porque querem greve. E que tem uma visão do mundo que é contraditória com a visão da maioria e tal. Você tem que ter limites. Isso não fere a democracia. Não vejo no que fira a democracia, mantidas as regras. A própria greve tem que estar limitada em lei. O Supremo Tribunal acabou de tomar uma decisão sobre funcionalismo, porque como nós não fizemos nenhuma legislação sobre funcionário, como é que faz? Para. Então, em greve contra o governo. Para um setor importante e não acontece nada. E aqui, em geral, depois da greve, você paga todos os dias parados. Além do mais. Você não tem custo nenhum. Então, não vejo que haja excesso de repressão. Quase não há. A repressão no Brasil é mínima. Historicamente, eu acho que nunca houve período com tão pouca repressão como depois da Constituição de 88 no Brasil. Nenhuma. O governo do presidente Lula. Que repressão tem? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Agora, o MST vai lá, quebra laranjal, você vai deixar? Porque é um direito? Direito de quê? Não é direito. Está ferindo interesses de terceiros que não estão em jogo. Você pode ter uma concepção revolucionária, então não me fale de democracia. Você está contra a democracia. Não estou dizendo que você esteja. Estou dizendo, em tese, se você tem uma concepção revolucionária, você não está reivindicando um direito, você está querendo quebrar a ordem. E a ordem, obviamente, não vai querer ser quebrada, vai reagir. Mas aí não é democracia, é outra coisa. É assim que eu acho. Pode. Aqui, pelo menos, é uma relativa democracia. Oi, eu sou o Vitor Delvecchio. Eu queria que você pudesse comentar um pouco o pedido de entrada da Venezuela no Mercosul. Bueno, em tese, eu sempre fui favorável à Venezuela entrar no Mercosul. Eu acho que quanto mais você tiver... Na verdade, o bom para nós é que tem uma integração latino-americana, sul-americana. Eu acho que a integração é boa, desde que... E a Venezuela é um país importante para nós. A Venezuela olhou para o sul pela primeira vez quando o presidente chamava-se Caldeira, foi antes do Chávez. Depois com o Chávez, nós sempre tivemos uma política muito de apoio à Venezuela, tanto o presidente Itamar como eu, quanto o presidente Lula. Nessa matéria nunca mudamos. Agora, para entrar no Mercosul tem que cumprir regras. O problema é saber se a Venezuela está cumprindo essas regras. Regras que eu me refiro são regras de técnicas de comércio. Tem a opção de pré-requisitos. Por exemplo, a Turquia, para entrar na Europa, está há anos. Todos os países que entram no mercado comum europeu levam anos discutindo se entra, né? Bom, a opinião dada agora recentemente no Senado, pelo senador Tasso Gereissati, foi a seguinte: até agora a Venezuela não cumpriu as regras. Se cumprir, entra. O que eu acho errado é entrar sem cumprir regra. Porque aí você eu sou bastante insistente na instituição. Ou tem regra, ou então não tem regra. Quando não tem regra, as coisas vão funcionar mal. Não é? Então, se a Venezuela se dispuser efetivamente a fazer os ajustes do seu mercado, que isso é uma negociação complicadíssima, vocês nem imaginam. O que pode, o que não pode, como é que eu baixo a alíquota, o tratado tal com o tratado tal, como é que eu compatibilizo, não sei o quê. Isso tem que ser mantido, tem que ser feito. Segundo, em todos esses tratados da América, inclusive no Mercosul, tem um tratado que é sobre a democracia. Também tem que estar obrigado a respeitar a democracia. O Paraguai, quando uma certa altura tentou sair da regra, eu ainda era presidente, disse, olha, se sair da regra, sai do Mercosul. Ou seja, se for voltar a não respeitar. Democracia não é só ter voto e eleição, tem que respeitar o direito das minorias. Né? O caso da Venezuela tem crescentemente questões que são preocupantes. O que é preocupante? Tem gente preso politicamente na Venezuela. Tem vários. Né? Agora mesmo está um advogado de direitos humanos internacional aqui no Brasil, porque está dizendo que tem... Outro dia veio aqui o prefeito de Caracas, que tem 30 presos políticos, não sei. Mas tem. Eles têm fechado em jornais de oposição. Tudo bem. Eu pessoalmente sempre tive uma posição muito, digamos, tolerante com relação à Venezuela. Por quê? Porque eu acho que a corrupção é muito grande, o Chávez deu uma certa volta nisso, sempre tive. Agora, ele está passando o limite. Está passando o limite. Eu acho que aí também tem que... O Brasil tem que dizer, olha, vamos devagar com a dor.
Não é fazer intervenção, nem coisa nenhuma, mas tem força suficiente para dizer, olha, você vai entrar para o Mercosul, mas olha aqui, presta atenção, não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque está arranhando certos princípios. Eu acho que a questão de eleição indefinida é contra a democracia. É contra a democracia, porque você não existe o terceiro mandato. Tem eleição e reeleição. Terceiro mandato, por que não o quarto, por que não o quinto? E por que é importante ter isto? Pela ideia de alternância, para dar chance de mudar. O povo pode não querer mudar, vota em alguém do mesmo partido, mas dá a chance de mudar. Porque quando você não dá essa chance, quando você não dá uma aeração no sistema de poder, tudo fica mais difícil. Claro que é ruim quando você perde a eleição, mas o pior é a permanência sem mudança. Né? E vejo que é uma tendência que não é só no Chaves, o Uribe está lá tentando também, espero que o Congresso, que a Suprema Corte não permita, porque eu acho perigoso você ter sistemas que se perpetuam nominalmente. E acaba, ao invés das instituições valerem mais, vale mais a pessoa. E como a pessoa tem acesso à televisão, o presidente tem, e a televisão é um instrumento poderosíssimo, e o presidente tem quase um monopólio, mesmo no Brasil, do uso da televisão, se ele quiser, ele fica. Ele tem muito mais capacidade de atrair pessoas, de mobilizar. Portanto, eu acho que precisa ter regra. E eu acho que no Mercosul é preciso manter essa ideia de regras, inclusive para a Venezuela. É melhor você é nosso Chaves, fala. Boa tarde, meu nome é Mauro e eu queria saber a sua opinião sobre a autonomia dos estados, onde está localizado o pré-sal, e se eles podem, somente eles usar, ou o pré-sal tem que ser dividido para todos os estados? Pelo que eu vi na proposta do governo, o petróleo extraído do pré-sal, se for mantido o que está proposto, vai ser objeto de uma partilha, e esta parte, ela não está submetida à regra de divisão. Ela vai toda para a União. Essa parte do pré-sal. Vai toda para a União. Bom, agora vamos discutir no Congresso, o relator, que eu esqueço o nome dele agora, do PMDB, o Henriquinho Alves, ele está propondo que também o pré-sal divida com estados e municípios. Bom, num país que tivesse, digamos, bastante juízo, eu acho que era até bom que houvesse, é até bom, não é que era, é bom que haja alguma participação dos estados e municípios e que o governo federal, como vai ter a maior parte, ele cuida do resto. Ele tem que equilibrar essa história. Mas o principal é que nós temos que ter alguma regra sobre o que fazer com esse dinheiro. Porque na situação atual, e eu sou o responsável, no caso, não estou criticando, porque ela não foi no meu tempo, não tem regra. Quer dizer, os estados e os municípios, eles têm uma porcentagem, os estados e municípios que são afetados, em cujas áreas a exploração do petróleo ocorra, são beneficiários de uma certa porcentagem de royalties. Isso vem da Constituição, mas nós não delimitamos depois no quê. Então você tem municípios que têm muito dinheiro e usa esse dinheiro mal. Quer dizer, então eu acho que é preciso saber, o Brasil tem que ter prioridades. Você vai usar esse dinheiro para educação, ou para previdência, ou para meio ambiente, ou para tecnologia. Em que proporção? Não pode deixar puramente solto, porque vão fazer chafariz, vão fazer praça bonita, e vão asfaltar a rua. Tudo isso é bom, mas é perigoso, porque vai ter muito dinheiro. Então, eu acho que o importante não é tanto saber se deve ir para estados, a maior parte tem que ficar com a União, porque é muito dinheiro, e a União tem que distribuir esse dinheiro. Mesmo que o município não tenha, o estado não tenha nada, não tenha petróleo, ela vai fazer programas nessa região. O importante é dizer, fazer em que áreas. Né? Se nós fôssemos uma democracia totalmente amadurecida, não precisava regra nenhuma. Porque o Congresso, cada ano, decide onde é que vai aplicar, tem mais liberdade. Tem momentos que tem muito dinheiro já na educação, passa para a saúde, faz infraestrutura. Mas como a gente não confia muito no bom senso do nosso próprio, então é melhor definir certos objetivos a serem preenchidos com o uso desse dinheiro. Última questão agora. Chegou a sua vez. Agora não quer mais? Você quer fazer? Presidente, boa tarde, meu nome é Murilo. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga o papel do Brasil
no século XXI na América Latina? Se esse protagonismo almejado durante alguns tempos, ele já se consolidou ou ele vai se consolidar, e qual seria o benefício prático para o Brasil de um protagonismo na América Latina? O Brasil sempre teve um certo protagonismo na América Latina, por causa do tamanho, por causa da população, por causa da economia. No tempo do Império foi enorme esse protagonismo, e era bélico. Nós vivíamos em guerra com a Argentina, guerra com o Paraguai, guerra com o Uruguai, tomamos Bolívia, de guerra. Isso acabou. Acabou no século XX, não teve mais isso, e sempre teve, o Brasil sempre teve um certo protagonismo, pelas razões que eu apontei. Eu acho que esse protagonismo é mais ou menos natural, em função desses fatores. O problema é que quando a gente começa a falar muito dele, mais atrapalha do que ajuda. Porque os outros ficam um pouco preocupados. Você começa a dizer, eu sou líder. Não, líder não fala que é. Vai devagar, deixa que os outros percebam ou tornem líder. Né? Então eu acho perigoso um protagonismo assim, verbal, porque produz irritação nos outros. Embora esse protagonismo deva se constituir naturalmente. Na verdade, nos últimos tempos, nós temos sido menos protagonistas por causa do Chaves. E por causa dos países da corrente, o Brasil ficou um pouco sem saber para que lado vai. Sabe para que lado vai, sim. Não está no mesmo lado, mas enfim, diminuiu a sua capacidade, como eu disse sobre Honduras, diminuiu a nossa capacidade, digamos, negociadora na América Latina, aumentou no mundo, por causa da nossa força, que cresceu, econômica e tal, política mesmo, aumentou no mundo. Mas eu acho que vamos ter um certo protagonismo. A questão é saber, quer dizer, o que nós queremos fazer como nação. Não é? Outro dia alguém estava conversando comigo, que o Brasil tem que ter uma força militar. Pode ser. Alguma tem que defender as fronteiras e tal. Agora, será que nos convém ter presença no mundo como poder bélico? Não sei, precisa perguntar ao país se quer isso. O Canadá não tem força bélica. E é um grande país, e você vive muito bem lá, e tem influência, etc, etc. Então, não necessariamente um país para ser bom, até respeitado, forte, capaz de ter liderança, precisa ter uma liderança militar. Né? Até porque é muito difícil, depois dessa liderança militar, nos termos de hoje, disputar. Aí é atômico. No limite é atômico. Vale a pena isso? Para quê? É um custo muito elevado. Quer dizer. Então, eu acho que essa questão de protagonismo tem que ver. Eu acho que um protagonismo cultural nós temos. Nós temos eu acho que para o mundo contemporâneo, além do que já mencionei aqui sobre a questão energética, que nós temos uma posição boa, podemos ter uma posição, aí sim, protagônica, se nós fizermos o que temos que fazer para continuarmos a ter uma matriz energética limpa, etc, etc, nós temos uma certa, digamos, plasticidade cultural. É mais fácil no Brasil um aceitar o outro. Eu vim recentemente de Israel, fui a Israel e a Palestina agora, faz um mês ou dois. É quase inconcebível para nós aquele tipo de relação tensa que existe lá. Você olha, sendo um brasileiro, você nem sabe se distinguir quem é judeu e quem é árabe. Que são até parecidos em muitas áreas e tal. E se odeiam. Um não aceita o outro. Aqui, claro que existe preconceito, todo mundo sabe, mas é no outro nível. De alguma maneira, isso eu acho que é uma coisa que nós devemos valorizar muito. O fato de nós sermos um país de imigração, de pluralidade racial, pluralidade. E temos uma só cultura, porque aqui não tem uma cultura negra e uma cultura branca. É uma só. A cultura vira cultura brasileira. Não é isso? Não é assim. Nos Estados Unidos tem a música negra. Aqui não tem a música negra. A música negra é de todos. É de todos. Não tem essa. Culturalmente nós somos mais plástico. Isso é importante nesse mundo, que esse mundo vai ser global, no sentido que eu mencionei aqui, mas não culturalmente. Não vai ser homogêneo. Ele vai ser um mundo continuará a ser diversificado. Não é? Até talvez mais. Você vê na Europa, o localismo agora é maior do que foi antes. As coisas das regiões, na Espanha, Catalunha, Galícia, não sei o quê. Bom, então, para poder conviver entre diferentes, é preciso ter essa cultura da plasticidade, aceitar a diversidade. Então o Brasil pode ter uma presença muito grande no mundo pela sua qualidade de sua matriz energética, pela sua cultura de tolerância, portanto com sua capacidade de negociação e pela sua capacidade de expansão econômica. E claro, com uma certa base militar, tem que ter. O Estado tem que ter uma base mínima de sustentação.
Mas eu não sei se... É preciso perguntar ao país se ele quer ser uma potência militar e impor na América Latina. Para que impor o quê? Não precisa. Né? Bom, agora chegou o fim, senão eu fico sem garganta. Vamos lá, você. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu gostaria de saber se no contexto atual ainda há possibilidade, eu creio que erroneamente, de um país do futuro. E se há, o Brasil é esse país do futuro. Você sabe disso, essas coisas do país do futuro veio de um escritor austríaco chamado Stefan Zweig, que escreveu um livro que é muito interessante. Brasil, o país do futuro. Escreveu isso no tempo, sei lá, nos anos 40, por aí. É um livro muito interessante. Eu acho que o futuro já chegou, quer dizer, está chegando. Né? Não vou dizer já chegou, porque o que é um país do futuro, no meu modo de entender? É que o país tem que ser mais igualitário do que nós somos, tem que ter uma condição social melhor do que nós temos, tem que ter não só dinamismo econômico, mas capacidade de oferecer emprego, tem que manter as liberdades, tem que ter institucionalização. Nós estamos no caminho de ter tudo isso, mas ainda não temos. Quer dizer, qual é o Brasil vai ser, já é a 10ª economia do mundo. Pode ser a 6ª economia do mundo. Bom, a Dinamarca não é nada disso. Mas ela tem mais educação, tem mais saúde, tem mais respeito à regra, tem mais respeito ao meio ambiente, as pessoas vivem melhor. Né? Ser do primeiro mundo não é ser PIB grande. É mais do que isso. Você tem que ser uma sociedade onde você tem dimensões de bem-estar e de regras de respeito uns aos outros mais profundas. Uma cultura mais democrática. Isso ainda nos falta. Nós temos democracia, mas nós ainda não somos iguais perante a lei. Tem uns que são mais iguais que outros. Não tem rico preso. Né? Não tem corrupto que vá para a cadeia. Porque tem regras que permitem, que defendem. Quer dizer, nós não somos ainda um país, quer dizer, nesse sentido, ainda não somos... O futuro ainda não chegou. Nesse sentido. Está chegando. Tá bom? Muito obrigado, então.